Olá, você do sétimo ano, com você, professor Alex Douro. A princípio, você precisa lembrar que a localização do Brasil no globo pode ser definida de acordo com os hemisférios, as zonas climáticas e as terras emersas. Em relação aos hemisférios, você precisa lembrar que, se levar em consideração a linha do Equador, o Brasil tem a maior parte do seu território localizado no hemisfério sul, também conhecido como meridional. Mas se levarmos em consideração o meridiano de Greenwich, as terras brasileiras estão totalmente localizadas no hemisfério oeste, também conhecida como ocidental. Lembre-se que o Brasil é banhado no seu lado oriental pelo Oceano Atlântico. Ainda em localização do Brasil, nós precisamos lembrar que o Brasil está na zona intertropical, ou seja, entre o Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Lembrando que ele é cortado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Seguindo ainda em localização do Brasil, nós precisamos lembrar que o Brasil faz parte da América do Sul e tem fronteira com a maior parte dos países da América do Sul. Porém, o Chile e o Equador não fazem fronteira com o Brasil. Em relação às dimensões brasileiras, nós precisamos lembrar que o Brasil é o quinto maior país do mundo, estando atrás da China, do Canadá, dos Estados Unidos e a Rússia, que é o maior país do mundo. Os pontos extremos do Brasil. Se você olhar ao norte, você vai perceber que o ponto extremo está na nascente do rio Ailã, localizado no Monte Caburaí, no estado de Roraima. Ao sul, o extremo está exatamente no Rio Grande do Sul, no Arroio do Chuí. Olhe do seu lado esquerdo, você percebe o lado oeste, a nascente do rio Moa, na Serra do Contamana, no Acre. A leste, o ponto extremo é a Ponta de Seixas, no estado da Paraíba. Um outro tema importante da sua prova é a população brasileira. Você precisa recordar sobre esse assunto. Não esqueça que a população brasileira hoje é de aproximadamente 208 milhões de pessoas. Nós somos originários de um intenso processo de miscigenação entre o nativo, o afrodescendente e os imigrantes, normalmente vindo da Europa e da Ásia. Outro fato importante também lembrar é que a população brasileira está mal distribuída. Você percebe que o litoral, nas regiões sudeste, nordeste e sul, são as áreas onde você tem a maior concentração de pessoas, enquanto o norte e o centro-oeste são as áreas menos povoadas do país. Outra coisa que é importante você lembrar em relação ao crescimento populacional. A população brasileira hoje ela tem passado por um processo de transição demográfica, ou seja, tem ocorrido uma diminuição do número de jovens, tem aumentado uma proporção de adultos e consideravelmente o aumento da proporção de idosos, em virtude principalmente da entrada da mulher no mercado de trabalho, de melhorias médico-sanitárias e, claro, principalmente do acesso à mulher aos métodos anticoncepcionais. Portanto, podemos dizer que hoje o Brasil é um país maduro, onde a maioria são adultos. O seu IDH é médio, onde nós percebemos que, com o passar do tempo, as pirâmides elas vão se alterando, ok? Em relação à estrutura ocupacional, o Brasil, a maior parte da população concentra-se ou no setor secundário ou no setor terciário, sendo claro que a maior parte da população brasileira está no setor terciário. Que você tenha uma ótima prova e um forte abraço.